Olá, está no ar o Mundo do Futebol. A partir desta segunda-feira estaremos aqui debatendo a rodada, os lances polêmicos e contando as histórias dos bastidores do futebol. Do meu lado direito, Valmir Gomes. Que prazer, Valmir, novamente estar ao seu lado fazendo o que a gente gosta, né? Falando de futebol. Tudo bem, Valmir? É verdade. Crispim, o prazer é todo meu e tenho certeza que nós vamos reeditar o mesmo trabalho, ter o mesmo compromisso que nós tínhamos com os telespectadores que tivemos no passado. Eu também estou muito contente, muito feliz de estar ao seu lado e ao lado do Paulo César Timan, dois grandes amigos e dois grandes profissionais. Grande PC, tudo bem, PC? E aí? Tudo bem, Crispim, uma alegria estar aqui com vocês. Uma alegria, Crispim, estar aqui com vocês na CWB TV, agora no O Mundo do Futebol, todas as segundas-feiras, para a gente falar de futebol. Isso. Aquilo que a gente gosta, trazer os detalhes do Campeonato Brasileiro, aquelas histórias gostosas que a gente não poderia falar no tempo normal, num programa de televisão. Estaremos aqui, então, com a participação aí sempre do pessoal interagindo conosco, né? Os telespectadores e nesse novo formato de fazer televisão, trazendo tudo a respeito do nosso futebol. Uma alegria estar aqui com você, Legal. com o nosso Valmir Gomes, viu, Crispa? Ô, Valmir, e esse atual momento do futebol do Paraná, hein? 4 rodadas já complementadas e as nossas equipes ainda em evolução, né? Ninguém se manifestou de maneira positiva, não. É verdade. Eu acho que as coisas tendem a ter uma melhora daqui para frente. Normalmente, quando a dupla Atletiba, que está na primeira divisão, vamos primeiro falar da primeira divisão, né? Ela normalmente não inicia bem a competição nacional. Aí dentro da competição vai tentando se arrumar e ultimamente, nos últimos anos, Crispim, você é testemunha disso, como o PC também, nós lutamos, principalmente o Curitiba lutou muito para permanecer na primeira divisão. Né? O Atlético até teve uma situação um pouco melhor. Eu imagino que esse ano o sofrimento da torcida Coxa Branca não seja tão grande assim. O Atlético se recuperou agora, né? Que vinha de alguns insucessos, mas vamos ter um pouco de paciência, né, com os nossos clubes em relação ao início do Campeonato Brasileiro e espero que eles tenham uma participação melhor que tiveram nos últimos anos. Bom, o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense, o Mário Celso Petralha, MPC, fez uma promessa de que o clube seria, inclusive, campeão do mundo a partir da Copa do Mundo. Eu conversei com o Petralha, questão de um mês atrás, e ele reforçou essa promessa. E aí, campeão do mundo? Não, está muito ainda. Muito distante ainda, né? Muito distante pelo início que a gente tem acompanhado. Mas o torcedor não vai esquecer. Não vai esquecer, a cobrança vai vir em cima, né? É uma promessa, né? Agora, está muito distante. Por tudo aquilo que a gente tem acompanhado, e principalmente nos últimos jogos, o Atlético conquistou aquela vitória em casa diante do Figueirense, mas tem muita coisa ainda para ajustar. Né? O Paulo Autori ainda tem muita coisa para arrumar, precisa de reforços, o Atlético tem que trabalhar ainda muito o seu aspecto ofensivo. Eu acho que ainda é começo de campeonato, como disse o Valmir, vamos dar tempo. Né? O problema é que as equipes têm que se ajustar ao longo da competição. A gente sabe que as equipes do eixo Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, elas têm condições de contratar grandes reforços ao longo da competição. Mas o Cruzeiro tá mal, né? É aí que tá. Investiu, né? Contratou, perdeu jogadores importantes e está tendo um início ruim. Mas essas equipes se ajustam, se ajeitam. É verdade. E aqui a gente não investe muito em termos de contratações de primeiríssima qualidade. Né? É esse que é o problema. Como disse o Valmir, tomara que as nossas equipes elas possam ter um andamento bom durante a competição, ganhar pontos necessários para não chegar lá no finalzinho, como aconteceu ano passado, aquele Deus nos acuda com o Curitiba mais uma vez, lutando para não ser rebaixado. Né? Ô Valmir, e essa contratação até surpreendente do Curitiba, hein? O Colin Kazim é um jogador inglês naturalizado turco, já defendeu inclusive a seleção turca, jogou ao lado do Alex no Fenerbahçe. Que contratação foi essa, hein? Pois é, outro dia eu estava ouvindo você na Transamérica, né? Isso. E você falava a respeito disso. Eu fiquei surpreso, mas aí eu vou confiar naquele que avalizou a contratação,
foi o Alex. Isso. Né? Mas só que com um detalhe, né, Valmir? O Alex deixou bem claro que há muito tempo não acompanha, né, o que vem fazendo o Casim. Ele jogou com o Casim lá no Fenerbahçe faz muito tempo, né? Pois é. Bom, uma vez eu aprendi com o Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, que andou por aqui, fez um sucesso tremendo no Pinheiros. Era Pinheiros naquela Pinheiros, foi campeoníssimo. Pinheiros, o Atlético, Também. onde foi campeão também, e no Curitiba. Isso. Né? Então todo mundo deve lembrar do Otacílio. Chapinha. E o Otacílio, eu conversando com ele numa daquelas final de tarde, tomando uma, né? Que ninguém é de ferro. E aí ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. De vez em quando alguma pessoa ligava para ele para saber de um determinado jogador. E ele disse, olha, no meu tempo, no tempo que trabalhou comigo, foi muito bem. Exatamente. Agora faz 3 ou 4 anos que eu não vejo ele atuar, Muita que coisa não muda, trabalhou comigo. E em 2, 3 anos, muda muito um atleta, ou para melhor ou para pior. Então tem que ver como é que esse atleta que você se referiu ainda há pouco, que vem aí criando esse alvoroço todo, como é que ele está hoje, né? Pelo que eu ouvi do Alex, no tempo em que ele jogou com o Alex, ele teve um comportamento muito bom. Mas agora vamos ver agora, né? Eu não sei nem aonde ele estava atuando e também se ele tinha regularidade nas suas atuações. Estava no Celtic, da Escócia. Celtic, pois é um time forte. Vamos aguardar os acontecimentos, como diz o outro. E aí, PC, o que você acha aí? Eu acho muito difícil. O Casim. O Casim, olha, eu acho, não é uma realidade, vem como uma promessa, né? Eu acho muito difícil. Se veja, o Curitiba investiu na contratação dos gringos aí, para o Campeonato Brasileiro, para o Campeonato Paranaense, os paraguaios, os gringos que ele trouxe aí. Até agora ninguém se destacou positivamente no elenco, né? Então é difícil, eu acho que ainda é uma promessa. Eu prefiro aguardar para ver essa questão do Casim, como é que ele está hoje, não na época que ele jogou no Fenerbahçe com o Alex. Eu prefiro aguardar para saber como que ele está hoje. Eu acho muito difícil. Impossível você não ter nas tuas fileiras, nas categorias de base, um jogador que possa ter um futuro promissor hoje em dia, revelar um bom talento nas categorias de base. Eu acho complicado. Ele é meia? Não, é atacante. Atacante. É um 9, né? Um atacante, Agora, um jogador de só área. É um atacante que cai pelos lados do campo. Só porque estamos falando disto, né, do Curitiba, de um jogador que vem para o Curitiba, me ocorre aqui uma coisa também. Por que o Dudu entrou numa transação aí de troca Felipe Amorim. com o Felipe Amorim? Se o Curitiba precisa tanto de meia, né? E ele é um jogador feito nas categorias de base, será que ele não agradou a atual comissão técnica? Já foi assim no ano passado, né, Valmir? Quando ele acabou sendo emprestado ao Criciúma. Né, PC? Tá lembrado? Não ficou, foi pro Criciúma. Aí veio aquele meio do Flamengo. Isso, exatamente. Não me lembro o nome dele. Agora, tão bem que ele jogou. Não deu certo também, né? Rodolfo, né? Isso, Rodolfo. Também veio para cá, não deu certo. Mas essa questão do Dudu, o Dudu, naquele ano que ele terminou o campeonato como um dos destaques, antes de ser emprestado por Criciúma, ele já merecia ter uma oportunidade e ter uma sequência de jogos e não ficou. Aliás, até o Alex, né, bateu muito pela permanência Defendeu a do permanência Dudu, né? dele. Né? E o que prejudicou ele no Criciúma foi que ele se lesionou. Uma lesão, né? teve uma lesão. E o Amorim, o mesmo que jogou no Paraná Clube, que teve uma passagem muito boa pelo Goiás, não conseguiu já no Paraná Clube traduzir, né, mostrar aquele bom futebol quando vestiu a camisa do Goiás. O Felipe Amorim, ele é um jogador de velocidade, de contragolpe, é um jogador até que é interessante, principalmente quando tu joga fora, que tu precisa de ter alguém, mas ele não é muito feliz nas finalizações. Tem que melhorar essa condição. condição. O gol não fica grande para ele, o gol fica pequeno, então esse é um detalhe que ele vai ter que se aprimorar. Mas é um jogador interessante. Eu gostaria de ter o Felipe Amorim, mas não abrir mão do... Manter o Dudu. O Dudu. Os dois. Mas são coisas que acontecem. A informação que eu recebi, Valmir, PC, foi de que o Dudu teria pedido um salário muito alto. Pediu um nego e um cachimbo para jogar permanecer no Curitiba. Eu não sei, né? Aí já é pessoal isto, né? Entre o clube financeira e o atleta. E uma coisa que tem me chamado a atenção é o Evandro, né? O atacante do Atlético Paranaense.
Porque ele não vinha bem e no campeonato nacional ele está fazendo um campeonato nacional que está começando a chamar atenção. E né? jogada do segundo gol, hein? Aliás, o Atlético está até tentando aí uma negociação para adquiri-lo em definitivo, né? Para ter o jogador como seu atleta em definitivo. Um jogador que começa a despontar. Teve, assim, algumas nuances no Campeonato Paranaense, mas agora está começando a crescer também. Tomara que o time cresça junto, né? Para poder melhorar a condição do Evandro também. Né? Tem elenco para crescer o Atlético? Eu acho que não, acho que precisa ainda. Precisa, né? Precisa de reforços. Na minha opinião, 3, 4 jogadores, pelo menos mais os 2 jogadores de meia cancha, de armação de jogada, né? Um jogador também de frente, né? Um finalizador, eu acho que precisa. Precisa de um lateral esquerdo, o Atlético, né? Com mais qualidade, um pouquinho melhor, né? Do que o Sid Clay. Tem altos e baixos, o Sid Clay também. Às vezes, quando joga na meia cancha, vai até bem, quando vai para a lateral tem algumas falhas de marcação, então ou precisa dar uma orientada, dar uma ajustada lá no Sid Clay na lateral esquerda, mas eu acho que o Atlético precisa de reforço. Sim. E essa resistência, Valmir, do Paulo Autuori em não colocar o André Lima e o Walter na formação titular? Cada cabeça é uma sentença. Você né? colocaria, não? Mas lógico, em princípio, até porque o Walter não é o centroavante enfiado. O Walter é o atacante, é diferente. Ele joga pelos lados do campo, ele tem uma visão periférica do jogo que poucos atletas no futebol brasileiro têm. Ele vira uma jogada. Aliás, com uma eu vou contar qualidade... uma história do Pelé depois, prossiga. Ele vira a jogada com uma facilidade incrível, ele tem certeza no passe, não está sendo muito feliz nos arremates ultimamente, não tem feito gols, mas fez o gol mais importante do início do ano, que foi o gol que abriu as portas para o título estadual do Clube Atlético Paranaense. Então, mas sendo assim, Valmir, o Walter não seria o cara para deixar o André Lima na cara do gol? Claro, isso, né? Exatamente. O André Lima é o cara de finalização. Exato. Né? Aí é a inversão. Né? É o Walter fazendo a jogada para o André. E o Walter, é uma opinião toda pessoal, né? Eu não quero me meter lá na escalação do Atlético, mas o Walter, no meu time, ele tem lugar. No meu também. Joga muito. E pelo que vem jogando o André Lima, é o artilheiro do time na temporada, tem que jogar. Mais ou menos como foi a preparação do primeiro gol do Atlético contra o Figueirense, né? Exato. Aquela jogada pela esquerda, onde que estava o André Lima, dentro da área, bem posicionado, aguardando para debate pronto colocar para dentro do gol. Eu acho que daria para jogar. Não sei por que essa teimosia. Ah, não, porque um dos dois tem que vir para marcar a saída de bola do adversário, né? Não dá para entender. Ou então alguns treinadores que insistiu em colocar o Walter para jogar de 9, de costa para a defesa adversária. Você mata o cara, velho. Agora, Crispim, falando em atacantes, o Paraná é que está um pouco... ainda não encontrou os atacantes ideais para chegar ao gol adversário. Verdade. Né? E isso tem criado dificuldades. Às vezes chega, né, Valmir? Chega, é uma dificuldade muito grande para chegar e quando chega, acaba desperdiçando, né? Falta qualidade. Falta qualidade na finalização. Falta qualidade para fazer o gol, né? Pois é. E eu ainda acho uma coisa no Paraná. O Paraná Clube ele tem um time que tecnicamente é um time bom para disputar a segunda divisão, apesar de não ter a pegada que eu imagino que tenha que ter para a segunda divisão. Mas ele tem jogadores muito individualistas. Eu acho que ele tinha que ter uma força coletiva maior, sabe? Aqueles baixinhos todos bons de bola. Valber, Nadson. Mas todos querem decidir sozinho. Muito fominha, sabe? né? Se tivesse uma força coletiva, uma tabela, uma triangulação, com normalidade dentro do jogo, eu acho que o Paraná seria mais feliz do que está sendo na segunda divisão. Mas eu ainda confio que o Paraná possa ter uma atuação na segunda divisão que leve ele de volta à primeira divisão. E superou um time bom, né? Um time bem armado e superação virando o jogo, que é ainda mais difícil, né, PC? O 2-1 para cima do Oeste. E com dificuldades, porque no primeiro tempo aquele tic-tac do Oeste de Itápolis tomou conta do jogo. Aí tá mais uma vez a prova de que você ter posse de bola sem efetividade não vale a pena, sem ofensividade. O Paraná não teve tanta posse de bola assim, mas foi bem ofensivo. Quando chegou, teve qualidade para fazer os gols, né? A respeito da questão do Pelé, Valmir, Pelé dia desses disse assim, ó, eu não jogava tão bem, minha técnica não era tão apurada assim. O que realmente eu tinha era visão periférica. Ele falou isso. Ele falou isso, e é verdade, né?
A visão E o Walter periférica faz a Não, mas diferença, aí né? eu acho que o Pelé foi modesto, É. porque ele tinha técnica, ele tinha velocidade, E ele tinha a visão tudo. periférica também. E agora, PC, conta para os telespectadores. A gente está aqui na CWB-TV toda segunda-feira, das 10 às 11 da noite, com o Mundo do Futebol, também na cwb.net e na fusãotv.com, né? Com a rapaziada e os internautas, aqui com a participação do nosso Léo Bertloff aqui com a turma também, ele que é da Fusão TV, e agradecendo a parceria com a CWB-TV, todas as segundas-feiras, novo horário do futebol aqui na CWTV, das 10 às 11 da noite, comando e apresentação Opa. de Dorival de Paiva Crispim. E... Paiva, De Paiva, Crispim. E reprise em horários alternativos Na também, terça e na quarta-feira, em horários alternativos, o programa será, né, reprisado. E na internet, no fusãotv.com e na cwb.net, você, a hora que você quiser, você acompanha, entra e vê os melhores momentos aqui, porque a gente tem muita história para contar ao longo, tá certo? Tá certo. Beleza, Valmir? Valeu, um Valeu, abraço. PC. Um abraço, valeu rapaziada, tamo juntos, hein? É isso aí. A partir de hoje estaremos aqui, ó, tocando a bola de primeira com você. Valeu? A gente se vê. Um abraço.